Shalom. O tema aqui abordado é a graça e a misericórdia do Eterno de Israel, o que em hebraico é Hesed. Durante a história criou-se a imagem de um Deus, entre aspas, de um ídolo cheio de misericórdia. Mas uma misericórdia quase que cega, onde não há justiça, não há verdade, não há juízo. Mas será que a imagem desse Deus corresponde à imagem de Elohim, do Eterno de Israel? Do Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov? O Eterno é misericordioso, mas isso não pode estar separado de sua justiça e nem da sua verdade. Nada no Eterno pode se separar. Essa dicotomia, essa divisão provém da Grécia, provém de Roma. O Eterno não pode separar a sua justiça da sua verdade, do seu amor, do seu juízo. Ele é o Errad, ele é o um, inseparável. E por que pretendo abordar este assunto? Porque essa visão dessa misericórdia e graça quase que cega pode gerar uma vida sem regras, sem leis, ou seja, uma vida sem compromisso. Mas com este estudo não tenho por intenção trazer um entendimento fechado, mas sim uma ampliação com margem para novos entendimentos, até porque a palavra do Eterno ela é expansiva. Ela não pode ser fechada. Até se nós repararmos na criação do Eterno, o universo está em constante expansão. E isso reflete seu caráter, isso reflete sua palavra. Pois bem, sabemos que no início do cristianismo houve um teólogo cristão chamado Marcião, no segundo século, que dizia que o Deus do Velho Testamento não poderia ser o mesmo do Novo Testamento, pois o do Velho é ruim e vingativo, criador das leis judaicas, e por isso deveria ser rejeitado pelos cristãos. Por sua vez, o do Novo Testamento é bom. Portanto, ele dizia e cria que só o Novo Testamento interessava os cristãos e que nada tinha a ver com a lei, com a Torá. E assim ele sugere essa falsa dicotomia, ou seja, essa separação entre Novo e Velho Testamento. E assim ocasionou essa visão de um Deus, entre aspas, sem ira, sem leis, o que não consome seus inimigos, mas somente um Deus, entre aspas, de misericórdia, um Deus que perdoa, cheio de graça e favor incondicional. E segundo fontes históricas acerca de Marcião, ele entendia que a criação não é uma bênção, mas uma sem-vergonhice, pois é uma asneira criar o ser humano para depois lançá-lo à perdição com a queda e finalmente levá-lo à salvação. Marcião considerou ainda o ato de gerar e de parir uma grande indecência do Senhor, referindo-se à localização da vagina, afinal, nascemos entre as fezes e a urina. Então esse é o pensamento de Marcião, aquele que criou esta separação entre Novo e Velho Testamento, começando aí então a haver uma diferenciação entre a dispensação da graça e a dispensação da lei, o que não é verdade nas Escrituras. Bom, para começar precisamos desfazer este pensamento dentro de nós, para compreender um pouco mais o agir do Eterno de Israel, pois ele não pode ser dividido, como já vimos. Ele é indivisível em seu caráter. Independente da crença do homem, ele permanece o mesmo. Independente daquilo que o homem vê ou entende, ele é imutável. A sua misericórdia e graça sempre foram, pois o Eterno sempre foi, é e sempre será. Lógico que não podemos conhecer o Eterno plenamente em sua totalidade, mas na sua misericórdia ele se deixa ser conhecido em Yeshua, no seu Filho, e revela seu caráter e sua forma de agir em sua Torá, em seus mandamentos, os quais são Yeshua. Nisto conhecemos como assim então está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O pensamento comum dentro do cristianismo
é de um evangelho segundo a graça e não segundo a lei. E como sabemos pela história, desde que o cristianismo, entre aspas, surgiu como religião do Império Romano, houve algumas ações em prol de facilitar a entrada dos gregos, dos pagãos, na nova religião. E com isso ocorreu muitos sincretismos e misturas, muitas associações. Um desses acontecimentos foi a introdução de nomes de ídolos gregos nas traduções, misturando os pensamentos acerca de alguns assuntos específicos. Por exemplo, temos o Hades, o qual é um ser da mitologia grega relacionado ao lugar dos mortos. E quando o grego lia Hades, ele tinha mais facilidade para compreender o assunto acerca dos mortos. Ele não precisava mudar o pensamento sobre isso, porque conhecia muito bem o Hades e o que representava o Hades. E este entendimento vinculado ao inferno, ou seja, Hades, percorre na mente de muitos, o qual se distancia do pensamento hebraico das Escrituras. Não vamos entrar nessa questão aqui. Há um outro estudo onde nós falamos mais sobre esta questão do Hades, do Sheol no hebraico, na vida eterna, o lugar dos mortos. Enfim, você pode procurar se você desejar. A mesma situação então acontece com a graça, pois graça em grego é charis, que na mitologia representa 3 divindades, 3 mulheres chamadas de Charites, as quais estão relacionadas à beleza, encantamento, caridade, doações, felicidade, danças, canções, e estavam vinculadas a Afrodite e Eros, os quais são os ídolos gregos do amor. Elas representam as doações, os dons ou as graças que vinham do céu e das estrelas. Delas se herdou as expressões ficar em estado de graça e graças a Deus. Portanto, esse é o pensamento sobre a graça vinculado àqueles que seguem o Cristo do cristianismo, entre aspas. Ou seja, há um Deus que trouxe um estado de graça sem vínculo ao esforço, ao trabalho, à lei ou regra a ser seguida, onde se pode permanecer da maneira que se está. Há uma aceitação por parte desse Deus a qualquer pessoa, de qualquer maneira, pois o que importa é o amor incondicional, a beleza, a felicidade, enfim, algo sem compromisso, assim como as graças que dançam e ficavam felizes sem qualquer compromisso. Então este é um pensamento que veio da Grécia. Porém, a graça em hebraico é chesed, o que não é só bondade, fidelidade, benignidade ou favor. Mas nessa palavra também temos reprovação e vergonha. A graça e misericórdia do Eterno está na oportunidade que Ele me concede em obedecer seu mandamento. Quando assim não faço, me torno sem graça, sem favor, pois o favor está na obediência. Ele manifesta sua graça e misericórdia me perdoando para que eu possa novamente obedecê-lo. E se assim não faço, continuo sem graça, sem misericórdia e sem favor. Sendo assim, a graça ou misericórdia do Eterno, a chesed dele, é a chance que ele nos dá para nos arrependermos, é a expressão da sua bondade para que retornemos a ele. E caso isto não ocorra, seremos reprovados e envergonhados, o que é um outro lado da palavra chesed. Então a misericórdia do Eterno está para aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, como assim então está declarado na Torá do Eterno em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Porque eu sou o Senhor teu Elohim, Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, chesed, graça, favor, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A bondade e misericórdia de Elohim se manifesta na oportunidade que Ele nos concede em conhecermos a verdade e não na desobediência em permanecermos na ignorância. Interessante que misericórdia em latim é misere mais cardes, que significa colocar alguém miserável e indigno no coração. Ou seja, nesse sentido, o Eterno manifesta
a sua misericórdia me dando a oportunidade de ser colocado em seu coração. E quando rejeito a oportunidade, me torno sem misericórdia, cabendo assim o juízo. A misericórdia do Eterno é a chance que o homem tem para se arrepender, assim como está escrito em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Eterno, de Adonai, é que não nos consome, porque não acaba a misericórdia. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, a cada raiar da luz do dia, é nos dada a chance de nos arrependermos. E aqueles que se arrependem e obedecem não são consumidos por sua ira, pela ira do Eterno. A misericórdia ou graça do Eterno não é uma misericórdia sem verdade, sem justiça, mas como também está escrito no Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça, ou seja, encontraram-se a Hesed, a misericórdia, e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Mas interessante percebermos algo no texto de Lamentações, o qual diz que a misericórdia do Eterno é que não nos consome. Isto é, a misericórdia não nos consome, mas há o fogo da ira do Eterno. Este sim, o fogo da ira do Eterno consome, como assim está declarado pela própria boca do Eterno. Em outras palavras, se alguém rejeita a misericórdia do Eterno e não se arrepende e volta à obediência, este então que não volta à obediência receberá a ira do Eterno, e o fogo da ira o consumirá. Não que o Eterno tenha prazer nisso, mas é algo inevitável. Em Lamentações ao mesmo tempo que Jeremias fala da misericórdia do Eterno que não consome, ele também relata a ira do Eterno que consome. Então vamos ver em Lamentações, capítulo 2, verso 3. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó, contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor. Capítulo 3, verso 26. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Jó, Davi e o autor de Hebreus também falam sobre a ira do Eterno e assim falam pelo Espírito do Eterno. Jó 4:9. Com o hálito de Elohim perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Salmo 6:1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Hebreus capítulo 12, verso 29. Porque o nosso Elohim é um fogo consumidor. E na Torá assim está decretado. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Elohim é um fogo que consome, um Elohim zeloso. Deuteronômio 9:3. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Elohim, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Bom, o Eterno é misericordioso, mas também é um fogo que consome. E isto não pode se separar. Que essa compreensão nos ajude a caminharmos em temor e amor, guardando os seus mandamentos, aproveitando a oportunidade e a chance que o Eterno de Israel nos concede toda manhã, quando Ele faz vir sobre nós a luz do sol, nos dando a graça de andarmos em uma vida de entendimento, uma vida de conhecimento, uma vida na verdade dele. O sol nasce para todos, nasce para os bons e os maus. A diferença é que os maus andam nas trevas, buscam as sombras para se esconderem da luz e do calor. Recebem o entendimento, mas o rejeitam. Já os bons andam na luz e desfrutam do calor. Caminham no entendimento que lhes foi revelado. A luz é a palavra do Eterno. Quem dela se esconde tropeça nas sombras. E essa luz veio ao mundo, o qual é Yeshua. Mas os maus preferiram e preferem mais as sombras, no sentido de um local sem luz,
sem entendimento, sem revelação. Salmo 119, 105 declara assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 165. Grande paz têm os que amam a tua Torá, para eles não há tropeço. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqueles que se escondem da misericórdia, rejeitando a luz do amanhecer, se colocam sob o fogo da ira do Eterno que consome. Que em cada amanhecer ofereçamos os sacrifícios ao Eterno, como assim descrito na sua Torá. Que em cada amanhecer recebamos sua luz, sua palavra, seu entendimento e caminhemos na luz, na misericórdia, aceitando a chance de novamente poder obedecê-lo, amando-o, guardando seus estatutos, ordenanças e mandamentos, os quais são para uma vida permanente em sua graça e em sua misericórdia. Que assim você possa entrar no Eterno. Shalom.